Aqui o Senhor está sendo caluniado. Aqui o Senhor está sendo apedrejado, perseguido. O Senhor vai morrer, mas na tua glória. Essa glória que o Senhor tem dito que vai se vestir dessa glória, que haverá um outro reino, não este reino, um reino eternal nesta glória, neste trono. Eu quero aparecer na foto contigo, Jesus. Eu quero aparecer na selfie. Quem vai aparecer na selfie da igreja lá no céu? Amém? Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, verso 35. Eu quero falar alguns minutos aqui, através da palavra de Deus. O Evangelho de Marcos é o segundo livro, a gente pode chamar de livro, porque é um livro histórico, né? As histórias de Jesus, né? Então, não é uma carta, é uma crônica, né? São fatos ocorridos. Aliás, o Evangelho de Marcos é o menor livro, o menor dos evangelhos, melhor dizendo, com apenas 16 capítulos. Marcos 10, 35, enquanto você vai achando, eu já vou fazendo uma introdução aqui. O Evangelho de Marcos é muito interessante. Ele serviu de base para os demais evangelhos. Nós temos aqui o testemunho de Pedro, e esse Marcos aqui, que ele não andou no período de Jesus, ele foi alcançado depois. Esteve com Paulo, com Silas, o João Marcos, em viagens missionárias, e ele traz relatos muito importantes, como esse, que nós vamos ler hoje aqui, e vamos tratar de um tema pertinente à obra de Deus. E coisa boa é a ceia, onde o pastor, né, traz uma palavra mais direcionada à igreja do Senhor Jesus, ao ministério da igreja cristã, unidos na fé. Inclusive eu estou feliz aqui de ver irmãos das congregações americanas. Glória a Deus, vamos dar uma glória a Deus? Irmãos da Vila Augusta, irmãos da Estela Mares, e os irmãos da sede aqui. Nós somos uma família só. Nós somos unidos, e que mais? Nas obras, unidos, um só povo. Eu vou lutar muito por isso. Tenho percorrido as igrejas e falado a mesma língua. Somos uma só igreja. Nós temos que fazer jus a esse nome, unidos na fé. Amanhã eu quero ver irmãos da sede em todas as congregações. E no sábado eu quero ver irmãos das congregações conosco, porque nós somos uma só igreja, unidos na fé e nas obras. Amém? Então eu vou lutar enquanto eu estiver nesse cargo, né? Estou presidente, não sou, não nasci, estou. Amanhã, depois a gente passa esse cargo para outro. Amém? É assim. Vocês vão ver, aliás, que na ceia hoje, 3 lindos casais novos estarão nos servindo. Isso representa as novas gerações. Isso representa, mostra para mim, para nós todos, que amanhã depois nós vamos passar o bastão. Amém? Para que a igreja continue se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, seremos todos arrebatados. Mas hoje vocês vão ver lindos 3 casais novinhos em folha, que representam essas novas gerações. Eu aprendi que sucesso sem sucessor é um grande fracasso. Então eu já estou preparando, já estou pensando, já estou observando, já estou orando. Deus já está mostrando. Eu quero ver novos pastores aí no nosso meio. E Deus já nos deu. Ele já escolheu, pode ter certeza disso. Já estão no nosso meio. São seus filhos. Amém? São seus netos. São os meus filhos. Não é uma igreja familiar, não. É uma igreja de Deus. Amém? Não é uma igreja de pai para filho. É uma igreja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Muitos sabem o que eu estou falando aqui. Vocês encontraram o Evangelho de Marcos?
Amém ou não amém? Tem uma Bíblia aí? Igreja bíblica, levanta a Bíblia aí, vamos ver. Olha, Jesus, vocês estão de parabéns. Glória a Deus, os teens aí, os adolescentes. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 35, diz assim, acompanhe comigo a leitura do texto sagrado. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças, olha só o pedido, presta atenção. Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Mas que ousadia, né, irmãos? Olha o versículo 36. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos uma tua, aonde que queria sentar? Um à tua direita e o outro à tua esquerda. Vamos ler junto o que Jesus respondeu para eles no versículo 38. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Olha o que eles responderam. O que eles responderam? O que eles responderam? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram, o quê? Preparados. Quantos outros 10 ouviram essas coisas? Ficaram como, gente? Eles ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Vamos ler junto o versículo 43? Não será entre vocês. Ao contrário, mais forte, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deva ser servo. Versículo 44, mais forte, gente, vocês que estão lendo comigo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O último versículo é o versículo chave. Nós vamos colocar na tela aí o verso 45, e eu acho que eu estou um pouquinho surdo, eu não sei, eu não estou ouvindo vocês, mas eu quero ouvir vocês. Eu e Tiago aqui queremos ouvir vocês. Bem forte, versículo 45. Pois aleluia, agora eu ouvi. Aleluia, aleluia. O tema da mensagem eu tinha escrito no meu pequeno esboço assim: servos iguais a Jesus. Mas eu troquei. No caminho para cá, eu estava pensando, orando, meditando na palavra. Vou trocar um pouquinho, vou colocar um verbo antes. Procura-se servos semelhantes a Jesus. Você entendeu a mensagem? Você entendeu o tema da mensagem? Procura-se servos semelhantes a Jesus. Olha para quem está do teu lado e diz para ele carinhosamente: procura-se servos semelhantes a Jesus. Mais uma vez, procura-se servos semelhantes
a Jesus. Fala com ele, pergunta para ele: você é um servo de Jesus? Uau, a igreja está participando. Você é servo de Jesus? Você serve a Jesus? Porque a igreja, diz para ele, a igreja está procurando servos semelhantes a Jesus. Estamos procurando. Estamos à procura, estamos à caça. Todo pastor procura servos semelhantes a Jesus. Fala, Espírito Santo, nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós somos carentes e necessitados de ti. Se não for o teu Espírito ao falar no nosso coração, se não for a tua graça bendita, através da tua palavra, Deus, nós não somos nada, mas nós precisamos estar conscientes desta palavra, esta palavra que nos encoraja, que nos anima, que nos exorta, mas que nos renova também a nossa fé. Por isso, Espírito Santo, fala conosco. Servos iguais a Jesus. Servos semelhantes a Jesus. Procura-se. Eu vou colocar uma placa na frente da igreja. Precisa, irmão Tiago? Vou colocar uma placa na entrada da igreja. Eu vou colocar um banner no Instagram da igreja. Eu vou colocar uma publicação no Facebook da igreja. Eu vou twittar no Twitter. Não é mais Twitter, né? O pastor está defasado. Procura-se servos semelhantes a Jesus. Culto de ceia, culto doutrinário, de ensino. Amém? Dá para dar um glória a Deus. Há uma pesquisa que diz que em todas as igrejas no mundo, que apenas 10% da membresia serve a Jesus. Trágico. Apenas 10% das pessoas que estão nas igrejas se envolvem com a obra de Jesus. Os demais são espectadores. Eles vêm no culto para receber algo de Jesus. Eu falei com os pastores e hoje até coloquei lá no grupo da igreja. A igreja não é convidada para estar no culto. A igreja é convocada. Você é igreja de Deus? Você deve ter responsabilidade com Deus. Porque Ele te escolheu. Porque Ele te chamou. Porque Ele perdoou os teus pecados. Porque Ele lhe concedeu um novo nome. Você precisa ser servo igual a Jesus. Aqui no Rio Grande do Sul, né, tem uma música que tem que ser, diz, igualzito ao Pai. Uma letra bonita até. Igualzinho. Nós temos que ser não parecidos, mas servos. Eu peguei leve aqui. Servos semelhantes a Jesus. Porque igual a Jesus, não há. Mas nós carregamos uma identidade de cristãos, de igreja, de pequenos cristos, de parecidos com Cristo. Portanto, procura-se servos, qual é o tema? Semelhantes a Jesus. De novo, procura-se servos semelhantes a Jesus. O Evangelho de Marcos fala do Messias sofredor. Ao passo que o Evangelho de Mateus prega para os judeus, ele fala do reino de Cristo. O Evangelho de Lucas fala um pouco mais da humanidade do Senhor, da genealogia de Jesus.
da apresentação de Jesus, da vida como criança de Jesus. É no Evangelho de Lucas que nós encontramos que Maria e José não encontraram mais o menino, porque ele estava conversando com doutores da lei, coisas a respeito do Deus. Perguntaram para ele: onde tu estava? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Mas o Evangelho de Marcos, até me lembro agora que no livro de Apocalipse tem 4 seres viventes, 4 tipos de animais ou figuras ali representativos, representando os evangelhos. Eu me lembro da figura do leão representando o evangelho de Mateus, o reino de Cristo. Da figura de um homem representando o evangelho de Lucas, falando da humanidade de Jesus. Da figura do bezerro, falando do Messias sofredor, representando o evangelho de Marcos. E da figura de uma pomba, representando outro evangelho, o evangelho mais à parte, o evangelho de João. E todos eles cantando e dizendo, adorando ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os evangelhos continuam falando. Mas o evangelho de Marcos traz para nós todo o sofrimento de Cristo. O bezerro representa sacrifício, sangue derramado. O Evangelho de Marcos, ele faz nos conhecer esse Senhor, essa autoridade de Salvador, mas agora, o servo que se entrega. No Evangelho de Marcos é que nós encontramos detalhes minuciosos a respeito do sacrifício de Jesus, do caminho até o Gólgota. E aqui Jesus já está prenunciando a sua morte. Aqui Jesus já está colocando no coração desses discípulos que ele deveria de morrer, que ele deveria ser assunto aos céus, que ele deveria subir para que outro descesse. Aqui, queridos, nesse contexto, olhe comigo o versículo 37. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. 2 discípulos, até mesmo presunçosos, porque no versículo, é interessante até mesmo que no versículo 36, ou melhor, no versículo 35, na parte B, eles falam para Jesus: Mestre, queremos que nos faça o que nós vamos te pedir. Uma imposição para Jesus. Não é só um pedido. Esse pedido é uma exigência. E qual era a exigência? Que nós dois, que somos teus amigos, que fazemos a tua obra, nós dois que te servimos até aqui, agora eu te faço uma exigência. Era a melhor palavra aqui ser colocada. Que um se assente à tua direita, lá na glória, e outro se assente à tua esquerda, mas lá na glória. Porque aqui o Senhor não está tendo prestígio. Aqui o Senhor está sendo amassado. Aqui o Senhor está sendo caluniado. Aqui o Senhor está sendo apedrejado, perseguido. O Senhor vai morrer, mas na tua glória. Essa glória que o Senhor tem dito que vai se vestir dessa glória, que haverá um outro reino, não este reino, um reino eternal nesta glória, neste trono. Eu quero aparecer na foto contigo, Jesus. Eu quero aparecer na selfie. Quem vai aparecer na selfie da igreja lá no céu? Quem vai aparecer na selfie da igreja lá no céu? Somente aqueles que são servos de Jesus. E essa questão, irmãos, às vezes, de glória, de influência, de cargo, mexe com algumas pessoas. Exatamente sobre isso que eu preciso falar. E fazer uma pergunta para você antes de começar esse sermão aqui.
Você está na igreja para servir ou para ser servido? Você está na igreja para servir ou para ser servido? Pode olhar para o irmão que está do lado. Eu sei que aqui é tudo ovelha, não é papagaio. Eu sei, pode falar para mim. Não tem problema, nós não somos papagaio, pastor, nós somos ovelha. Não, mas não, ovelha fala também, não fala? Vai acontecer um milagre aqui, ovelha vai falar. Não é papagaio, mas é didático. Isso eu sei que vocês vão inculcar. Vocês vão sair daqui repetindo. Pergunta para ele: você está aqui para servir ou para ser servido? Carinhosamente, para ele não ficar bravo contigo. Tu está aqui para servir, irmão? Está aqui para servir? Não, irmãos, é sério, é sério. É sério, gente. O assunto é sério. Ei, está aqui para servir ou ser servido? Está aqui para servir ou ser servido? Veio para receber ou para dar? Tem uns mais sinceros que estão dizendo que é para dar, para receber. Ou não estão prestando atenção no sermão. Viu? Servir ou não servir? Promete para mim? Promete que a tua vida é para servir? A doutrina da mordomia cristã, essa aqui, não é se atirar para trás, não é mordomia, fala da administração daquilo que nós recebemos de Deus. Se você estava aqui para ser servido, eu peço perdão para você, desculpa lhe decepcionar, mas você pode se retirar da membresia da Igreja Cristã Unidos na Fé, da nossa igreja. A nossa igreja não está na cidade de Alvorada para ser servida, nós estamos aqui para servir. Servir, serviço, trabalho. Membro de banco é o prego, nem tem mais prego, agora é parafuso, está mais sofisticado, não vejo nem parafuso. Você não é membro de banco. E nós precisamos falar sobre esse assunto, porque às vezes alguém se intitula o maior. Às vezes as pessoas mudam conforme o cargo que elas recebem. E dia 2 de dezembro agora, aniversário da nossa igreja, alguns receberão alguns cargos novos. Aleluia, glória a Deus. Alguns receberão uma nova ordenação. Aleluia, dá para dar um glória. Outros pastores novos serão ordenados, consagrados não, senão depois não dá para usar mais. Né? Nem derramamos óleo neles também, né? Só impor as mãos está tudo certo, amém? Mas quem sabe outros novos pastores e cargos novos, aleluia. Sim ou não, pastores? Já tem uma lista lá, irmãos que estão estudando, recebe aí. E alguns se torcem no banco, mas esse não, pastor, mas essa não, mas quando tu subiu aqui também te questionaram. Também me disseram, mas não deveria ser tu. Também me disseram, mas olha o passado desse irmão. Também me falaram a mesma coisa. Esse negócio de cargo, de influência, de autoridade, ele mexe conosco, mas eu quero e eu preciso, eu tenho responsabilidade e autoridade para te lembrar que você veio aqui não para ser servido. Se não está satisfeito, se não está da forma, da maneira que você quer, eu lamento, mas você está aqui não para ser servido, mas para servir.
O tema proposto, o tema que eu não invento, o tema que está disposto, colocado aos nossos olhos, que salta aos nossos olhos desse texto, dessa hermenêutica, né? Desta palavra, desta pregação textual, aqui está no versículo 45. Nós precisamos ler junto de novo. Olha para a tua Bíblia. Lembra da tua Bíblia, lembra dessa palavra que está dizendo, pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus, veio para quê? Ser servido, mas para servir e dar a sua vida. É isso que está escrito, em resgate por muitos. E olha que Jesus é o mestre dos mestres. É o rei dos reis, a autoridade, o maior teólogo. Ele dá alguns pitacos interessantes. Você pode ir com teus olhos junto comigo ao verso 42. Jesus os chamou e disse, você sabe que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem autoridade sobre eles. Sabe o que Jesus está falando, gente? Tráfico de influência. Deixa comigo, eu sou amigo do pastor, eu entro no gabinete dele toda semana, eu oro com o pastor. Deixa comigo que eu vou resolver. Deixa comigo porque eu sou líder do departamento. Sim ou não? E todos nós precisamos aprender sobre isso, porque essa é uma forma equivocada de liderança. Outros aqui, Jesus, no mesmo verso, a gente pode tirar lições importantes. No verso 42 ainda tem outras lições importantes. Ele fala dos governadores que exercem, que dominam, que exercem autoridade sobre eles. Carisma, né? Muitos buscam um nome, aplausos, sim ou não? Hoje está mudado um pouquinho, já não é aplauso, é like. Sim, eu estou errado, Tiago? É views. Me perdoa quem tem 1 milhão de views. Mas tudo deve ser para a glória do nome de Jesus. Nós não podemos perder a essência, igreja. Nós não podemos nos perder naquilo do qual fomos chamados para servir. Nós temos um mestre, nós temos um Senhor, nós temos um modelo a ser seguido. Por isso que desde o café eu digo, não segue o pastor. Vou morrer dizendo, pastor prega sempre a mesma coisa. Enquanto tu não aprender e replicar na tua vida, vai servir. Não segue a placa, não segue a doutrina, não segue o pastor, não segue a igreja, segue Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que resgatou a vida por ti. Carisma, aplausos, reconhecimento. Muitas pessoas buscam isso. Mas o tema da mensagem é: procura-se, vamos lá? Procura-se servos semelhantes a Jesus. Eu preciso ser servo semelhante a Jesus. Eu preciso a cada dia ser mais parecido com Jesus. Eu preciso tirar a coroa da minha cabeça, entender que a coroa é de Jesus. Eu preciso entender que toda a glória que vem para mim, eu reverto para a glória do nome de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor é para Jesus. É para Jesus. Nós somos propriedade exclusivas de Jesus. O versículo 45 diz que, pois nem mesmo o Filho do Homem. O que ele está dizendo aí? Essa é uma lição importante, ou a primeira lição. A expressão
Filho do homem. Ô, gente, é o Filho do Todo-Poderoso. Vocês notaram na Bíblia de vocês que a palavra filho é com F maiúsculo? Sim ou não? Ele é o Filho do Todo-Poderoso. Ele é poderoso. Ele é o Senhor da glória. É só por Ele a vida eterna. Como nós sempre falamos aqui, e eu vou continuar falando, só Jesus salva, nenhuma religião salva. Só Jesus tem autoridade e poder para dizer para alguém: os teus pecados estão perdoados. Nenhuma religião faz isso. Aliás, nenhuma religião pode tentar me provar. Nenhuma religião no mundo pode garantir salvação. Me diz uma religião que garanta salvação, que garanta garantia de ressurreição, de pecado perdoado. Só o Filho do homem. Ele deixou da sua glória, ele deixou o seu poder, ele deixou a sua autoridade, se tornou esse Filho. O evangelista, o Evangelho de Marcos lembra isso para nós. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele se fez como um de nós. Ele foi concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, mas nasceu de forma natural, parto normal, através de Maria, da Virgem Maria. E habitou entre nós. Ele era o Filho de Deus. E a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, se não me engano, lá no capítulo 10 também, verso 18. Alguém pergunta algumas coisas para Jesus. Alguém diz: Jesus, eu quero sepultar meus pais. Alguém dá prioridades para si mesmo. Ele diz: olha, as raposas têm covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. O Filho de Deus, que nasceu aonde, gente? Numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Sempre no Natal a gente fala disso. É o coxo, o lugar do animal comer. Numa estrebaria. O lugar era uma estrebaria. O lugar aonde os cavalos ficavam. Não havia lugar nas estalagens, mas aí nos estacionamentos da época havia onde lugar que se guardava os cavalos, os animais. Numa estrebaria, de uma maneira muito simples. Ele sofreu por nós, Filho de Deus. Ele está dizendo aqui que nem mesmo o Filho do homem, nem o Filho do homem veio para ser servido. Que dirá nós? Amém, igreja? Nós estamos aqui para servir. Vocês já viram que na ceia eu faço questão de servir e não ser servido? O diácono Paulo deve estar por aí. Mas em toda a ceia ele vinha e me entregava o pão da ceia por último, fazendo questão de me servir por último. Eu via isso nos seus olhos, na sua vida. Ele fazia questão de me servir. Eu disse: não, eu que tenho que servir essa igreja. Eu que preciso servir, estar pronto. Eu tenho que ser servo de todos. Essa palavra é para mim em primeiro lugar. Nós precisamos honrar o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus. As crianças sabem, acima de todas as coisas, depois meu semelhante. Esses dias eu ouvi uma coisa que eu fiquei triste, muito triste. Nós não estamos aqui para servir o pastor, mas nós estamos aqui para servir a Deus. Errado, equivocado. Serve a Deus, serve o pastor com alegria, que está servindo a Deus.
Serve o teu marido, irmã, com honra. Bota a melhor toalhinha para ele. Vocês fizeram o curso de experiência no lar agora? Sim ou não? Ah, isso é do céu, gente. Lá em casa a mesa é diferente agora. Oh, que honra quando a minha esposa me chama, eu estou sendo servido. Serve o teu marido com honra, se ele é cristão ou não, serve com amor, com alegria. Você está servindo a Deus. Mas de vez em quando, né, amor? Eu te sirvo também. Aliás, eu sirvo ela todos os dias, com amor. Todos os dias eu sirvo ela, porque eu decidi que eu tenho que servir ela, servir os meus filhos. O melhor cafezinho, né? É o melhor. Diz que não para te ver. Eu sei que às vezes é um pouco forte, porque eu gosto. Mas é com amor, é com excelência. Eu vou lá no armário, na nossa cristaleira, eu prego a melhor xícara, irmãs. Eu pego o melhor suplá. Eu pego a melhor travessa. Amém ou não amém? Diga aí, recebo o marido. Amém? E coloco lá tudo que a gente tem de melhor. Sabe quando a gente vai catando tudo que a gente tem de melhor, irmão? Sabe? E vai lá. Eu estou investindo, né? Estou investindo. Eu estou servindo. Sobretudo sem interesse nenhum. Eu estou servindo ela com amor. Às vezes eu faço uma janta abençoada. Capricho, irmãs. Eu capricho no tempero, irmãs. De modéstia à parte. Estou ficando bom de panela. Aleluia, Jesus. E eu faço com amor. Se você serviu o seu filho com dedicação, por isso sirva o teu pastor com amor, com alegria. Sirva a igreja do Senhor. Eu tenho ensinado nas congregações: respeita o teu pastor, honra o teu pastor, serve com amor. Porque se Jesus não veio para ser servido, mas para servir, o que sobra para mim? Olha a responsabilidade que eu tenho. Alguém já me disse: pastor, no cargo que o senhor tem, eu imaginava que o senhor era diferente. Que bom que eu te enganei. Não tem frescura, irmão. Estou aqui para servir a Deus. Não tem diplomacia, não tem protocolo. Sou servo de Deus como você também é. Eu estou aqui para servir a igreja de Deus. Porque a Bíblia diz: se você entregar um copo d'água a um dos meus pequenininhos, grande será o vosso galardão no reino de Deus. Como você tem servido a igreja? De que maneira você tem servido a obra do Senhor? Essas são perguntas que eu quero fazer para você. Você tem tido responsabilidade com Deus? Você tem tido responsabilidade para com a obra de Deus? Ou você tem feito vistas grossas, vendo necessidades, vendo questões, vendo coisas para arrumar, vendo coisas para fazer? Ou você tem sido aquele que aponta o dedo, murmurador, caluniador, falando da obra: mas o pastor devia de fazer assim, mas olha isso que feio, olha que parede que nós precisávamos pintar, olha, não tem dinheiro para isso. Não. Irmão, eu te convido a vir para servir, e não ser servido, e não fazer turismo na igreja, e não vir apontar a igreja de Deus, mas servir com amor. Perguntar para o pastor de vez em quando: o senhor está bem hoje? Sabia? Faz diferença. O senhor precisa de alguma coisa, meu pastor? Faz diferença, gente. Teus filhos não estão precisando de nada, pastor. Os pastores que estão trabalhando, será que precisam de alguma ajuda?
O senhor precisa que eu chegue mais cedo hoje? Que eu abra a igreja? Que eu feche a igreja? Essa semana até que fiquei feliz. Recebi uma visita inesperada de uma família dizendo: pastor, nós estamos aqui para servir junto. Nós queremos servir com amor. Essa semana até que foi uma semana boa, sabe, Tiago? Tive um encontro com um casal também, que me disse assim: pastor, faz quanto tempo que não nos escala? Eu quero trabalhar na obra. Diaconia. Diaconato da igreja. Enquanto você está aqui, tem gente fazendo janta para as crianças. Tem irmã se dedicando a ensinar a palavra. Antes de você chegar aqui, tinha uma irmã que limpou os banheiros. Limpou esse púlpito. Ai dela que não limpa. Estou brincando. Tinha um irmão que se preparou. Quinta-feira estava chovendo, todo mundo de feriado. Tinha uns irmãos aqui do louvor, gastando o tempo deles, se dedicando, se preparando para cantar no culto. Eu sei, eu observo. Esses dias tinha irmãos preparados cedo da manhã para fazer evangelismo na igreja, de manhã, obra social. Nosso departamento de ação social nunca trabalhou tanto como nessas enchentes aí. Nós só não trabalhamos mais porque acabou os recursos, gente. Mas apareceu recurso de tudo que é lado. Esses tempos, né, o irmão líder do diaconato fez contato com alguém. Eu vou falar, Jesus. Diz aí, fala, pastor. Entrega tudo, pastor. Hoje é culto de ceia, culto doutrinário. Um pouquinho diferente. Você vai sair daqui forrado, fortalecido. Em nome de Jesus. Entre em contato com a criatura de Deus. Irmão, nós precisamos de um casal na porta da igreja. Irmão, isso é serviço para diácono. Eu sou presbítero. Isso não é serviço para mim. Procura outro. Não sei que escola de presbitério que passou. Isso não é serviço para mim, isso é serviço para outro. Mas Jesus está dando a maior das oportunidades para servir a igreja, para servir os irmãos, para servir a Deus. Santo! Deus está abrindo portas. Meu Deus, a maior oportunidade. Talvez estava passando por um teste, por uma prova. Deu para ver quem é. Não, eu não. O pastor pode me precisar em algumas outras áreas. Jesus veio para servir e não ser servido. Procura-se, o Senhor está batendo na porta do nosso coração, uma palavra de exortação, mas de também encorajamento para nós hoje. Jesus está batendo na porta do nosso ministério. Você tem um ministério, está escrito lá na porta, e você sabe qual é o nome desse ministério, que Deus já te confiou, que Deus já te deu. Deus está preparando pessoas aqui para a sua obra também. Você já tem um ministério. O ministério é serviço, é trabalho. Ele está batendo na porta e perguntando: procura-se servos semelhantes a Jesus. Hoje em dia, irmãos, ninguém quer dar tempo para Jesus. Todo mundo quer encaixar o tempo. Hoje eu não posso, amanhã eu não posso, tal horário eu posso. Sabe que a gente foi fazer o Celebrar Kids aqui? Irmãos, mais de 600 pessoas estiveram na frente da igreja. Mas você não sabe o trabalho que dá. É reunião de comissão, é reunião para gastos, é reunião para arrecadação. Se não fizer reunião, se não fizer um departamento, se não fizer uma convocação, não sai nada. E eu estou puxando a orelha de todo mundo aqui hoje. Todo mundo aqui hoje. Nós temos que ser servos. Como diz um louvor antigo, nós temos que ser o primeiro da fileira.
nós temos que estar de prontidão. A palavra servos aqui é doulos, aquele que serve por amor. Essa palavra no grego representava a escravatura daquele tempo, porque infelizmente a Bíblia nos mostra um panorama de escravatura. Existiam escravos naquele tempo. Você pode chegar em casa e ler a carta preciosa, linda carta, maravilhosa carta a Filemon, aonde Onésimo é um escravo de Filemon e Paulo escreve intercedendo pelo seu servo. Esse mesmo termo aqui, doulos, ele escreve aqui para servir de servo. E olha que coisa linda. Se eu não me engano, no livro de Deuteronômio, de tempos em tempos, a cada 7 anos, eram chamados escravos. 7 vezes 7, 49 anos, o ano do jubileu. Escute. O ano em que o escravo recebia uma carta de alforria, igual aquela que a princesa Isabel escreveu. Ele recebia uma carta. Esse escravo tinha suas dívidas quitadas e pagas, e agora esses escravos eram livres. Eles estavam livres. Eles já não pertenciam mais aos seus senhores. Mas muitos deles, olha que lindo, diziam: não, eu quero continuar sendo teu servo. Eu não serei mais teu escravo, mas tu cuidaste tão bem de mim como meu Senhor, que eu quero continuar te servindo. E esse servo era colocado na frente da porta da casa, e era colocado um arco, alguma espécie assim, furada a orelha, uma das orelhas, e eram colocado esse aro na orelha desse servo, desse escravo até então, representando que agora esse servo estava livre, poderia ser livre, mas ele continuaria servindo aquela família e aquele servo por amor. Eu sou escravo da orelha furada. Você é escravo da orelha furada. Um dia num banco assim, no seminário, eu e alguns irmãos, nós rindo e chorando junto, nós dizíamos: nós somos escravos da orelha furada. Nós queremos servir a Deus por amor, não por interesse, não por cargo, não por título, não por nada, não por influência, não por carisma, não por nada, nenhum outro interesse, mas nós queremos servir a igreja de Deus e a Deus por amor, por amor. Porque Ele nos amou. Para nós finalizar aqui, queridos, Paulo faz um apelo à igreja de Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Você conhece o versículo? Eu rogo, eu peço pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse, querida igreja, é o vosso culto racional, é o culto que agrada a Deus, e vos experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus na tua vida. Você precisa se apresentar como um sacrifício vivo a Deus, você precisa se apresentar como servo de Deus, você precisa entender que agora você faz parte de uma igreja que serve, que não vem para servir, que não vem para receber, mas vem para doar, que vem para entregar. E que se o Espírito Santo não falar contigo hoje, meu santo do céu, você precisa se converter. Você precisa entender que é servo, que veio para servir, e que a igreja está precisando de você. Sabe, igreja, no mês de outubro agora, nós tivemos a menor arrecadação de todo o ano. Triste,
lamentável. Pessoas que têm cargo na igreja, que precisam estar dizendo o óbvio. Irmãos que deixaram a igreja de lado, que não entregaram seus dízimos, suas ofertas, porque não sobrou, porque Deus não é mais prioridade. Porque não querem mais servir com amor. Porque levam a obra de Deus de uma maneira secundária. Deixa para depois. Deixa para amanhã, eu já recebi a bênção. Eu já estou bem empregado. Não me falta nada. Não ajustaram as contas e nessas contas Deus não está mais. Primeiro eu, depois eu e depois eu. E quem sabe depois a moedinha do Senhor. Você conhece a historinha? Joãozinho, vem aqui. Vou te dar 2 moedas. Uma, você vai comprar um doce para você, tá, Joãozinho? Obrigado, papai. Joãozinho, vou te dar outra moeda. A outra moeda é a moedinha do Senhor. Quando você for no culto, você entrega a moedinha do Senhor. Lá vai o Joãozinho. Lá. Feliz da vida até a padaria, vou comprar os meus doces maravilhosos. Quando de repente Joãozinho tropeça numa pedra, uma das moedinhas cai e ele diz: se foi a moedinha do Senhor. É sempre a moedinha do Senhor. Meu carro estragou, pastor. Foi a moedinha do Senhor. Meu filho ficou doente, pastor. Se foi a moedinha do Senhor. Ah, pastor, eu tive que fazer um negócio, eu inventei tal coisa, eu quebrei a cara. Se foi a moedinha do Senhor. Nós precisamos servir com amor, com alegria no nosso coração. Entender que o maior modelo de serviço por amor é o Senhor. Olha o que diz a Bíblia lá no verso 45, mais uma vez, e agora eu prometo para nós finalizar. O Filho do Homem veio para ser servido. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Amém? Dar a vida. 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 Eu me lembro da minha avó. Minha avó tinha uma maneira diferente de dizimar a igreja. Ela enviava coisas para a igreja. Ela doava coisas para a igreja. Hoje, na ceia, eu não vou fazer isso, senão nós vamos passar vergonha aqui. Traz os quilos que os irmãos entregaram no culto de ceia. Nós vamos passar vergonha aqui, gente. Todo mundo esqueceu. E quando lembra é o fubá, é a polenta e o sal. É o que está sobrando. Quem que eu vou ajudar segunda-feira? Tem 3 famílias para entregar rancho. Quem que eu ajudo? Como é que eu faço? Quer ir comigo? Vamos junto, né, pastor Rogério? E agora? O que nós vamos fazer? A igreja não ajudou. Ah, mas tem o caixa da igreja. Não tem, irmãos. Não tem. Dar a vida por amor. Esse mundo é passageiro. Esse mundo, a nossa vida é temporal e passageira. Vai passar logo. E o que nós vamos deixar de legado? Que o Espírito Santo fale no teu coração nessa noite. Que você se entregue por amor. Que você sirva com alegria. Que você sirva por obediência. Que você sirva como eu sempre fiz. A paz de Deus repousava sobre mim toda vez que eu servia com amor. Eu continuo servindo por amor. Eu dou o dízimo dos dízimos. E agora eu tive que dizer, irmão, corta o meu salário, até minha esposa.
pela metade, que não vai dar para pagar as contas. O nome da igreja não vai ser protestado. Os pastores não vão ficar sem seu pão, mas eu posso ficar, não tem problema. Porque eu estou aqui para servir e não ser servido. Eu tenho que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Na sua casa, com a tua administração, com a mordomia cristã, com a diaconia. Isso fala muito a respeito do teu coração. Jesus não chamou ninguém de Senhor, mas o dinheiro Ele chama de Senhor. Jesus disse: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E aonde está o teu coração? Olhe para as necessidades. Olhe para o reino de Deus. Olhe pelo modelo de Deus, o Filho de Deus, Jesus. Procura-se servos semelhantes a Jesus. Procura-se, estão aqui. Aleluia. Vocês estão aqui. Eu sei que vocês são uma igreja ordeira, uma igreja abençoada. Procura-se servos semelhantes a Jesus. Vamos orar, vamos cear junto, vamos glorificar a Deus nessa noite, vamos buscar a presença de Deus. Pai querido, muitas vidas vão se reconciliar contigo aqui nessa noite. Fala o nosso coração, faça